Nessas animaçõezinhas a gente consegue ver como que funciona a CVT que eu acabei de explicar aí no vídeo, por correia. Eu vario a polia, conforme eu vario a polia, eu vario o diâmetro que minha correia está em contato, e aí eu vario a relação de marcha. E existe um sistema que a Nissan desenvolveu, que ela tem diminuído o seu uso, mas é um sistema que eles chamam de toroidal. Em vez de eu ter uma correia, eu tenho tudo através de uma polia e através de polias e contato direto dessas polias. O pulo do gato deles aí, que eles levaram mais de 2 décadas para desenvolver, foi o óleo, que evitasse que esse contato mecânico não escorregasse. Houve até um vídeo da Discovery, um programa da Discovery Channel, que mostrava o desenvolvimento dessa CVT e mostrava o japonês lá, o doutor que desenvolveu o óleo dessa transmissão. E ele falou que ele olhou ele uma vez olhou o velcro, e o velcro não deixa de ser um tipo de mecanismo interessante, porque você consegue colocar e tirar ele assim facilmente, mas se você conectar ele, você não consegue ter movimentação. E aí nisso ele veio com a proposta de fazer um óleo que as moléculas tivessem a característica do velcro. Então, sob pressão, ele trava e não permite escorregamento. Quando eu alivio pressão, ele vira o óleo de novo. E aí esse era o pulo do gato, porque bem nessa região onde eu tenho grande pressão, eu travava as moléculas e não permitia o escorregamento. Obviamente que esse óleo serviu como base também para o desenvolvimento de óleo para esse outro tipo de CVT mais comum por correia. No caso da toroidal, eles tinham muito problema com durabilidade, porque eles tinham que aplicar uma pressão tão grande aqui nessas placas, e com o tempo quebrava por fadiga, né? Mas está em desuso, está todo mundo migrando agora para sistema de polia e correia. Além disso, a Jatco sanou um grande problema que a CVT tinha. CVT até então eu falei que é uma maravilha, que eu não tenho variações, não tenho os degraus nas trocas de marchas, mas eu tenho uma grande limitação. Qual que é? A amplitude. Digamos que eu não tenho uma opção de tipo que nem uma transmissão de 10 marchas automática epicicloidal, que eu vou desde a primeira bem reduzida até uma 10ª marcha bem longa. A CVT, o leque é menor. E aí eu caio num problema, porque ou eu faço uma relação, um conjunto com diferencial, uma relação que me favoreça o consumo, mas a saída do meu carro é lenta, porque a minha relação mais curta vai ser como se fosse uma segunda, uma terceira marcha, e aí eu economizo na estrada, ou eu faço uma relação de marcha curtinha, mas quando eu estou na estrada o motor trabalha com uma rotação mais alta. 2 carros que eu testei que são os 2 extremos opostos. Honda Civic geração 10 com CVT, a primeira marcha, que você consegue até selecionar manualmente, que ele cria os degraus virtuais, a parte que é mais reduzida passa de 80 km por hora. Ele compensa isso daí um pouco com o uso do conversor de torque. Então o conversor de torque na saída de uma ladeira, por exemplo, ajuda a multiplicar o torque, e aí você não sente tanto essa relação muito longa. Óbvio que no desempenho extremo falta um pouco, porque leva muito tempo o motor ganhar a rotação de giro máximo, vai ganhar só lá perto de 80 km por hora. No outro extremo, o JAC T40, ele também usa CVT, mas ele usa com complemento de embreagem, então ele não tem essa multiplicação. A primeira marcha, a parte mais reduzida da CVT, é extremamente curta, simulando uma primeira marcha de um carro manual. E aí a saída dele não é tão ruim, porque eu não tenho a multiplicação do conversor de torque por ser embreagem, mas eu tenho uma relação de marcha mais curta. Por outro lado, quando você vai para a estrada, ele trabalha com rotações mais altas, porque a CVT não dá conta de atender aquele outro extremo. Uma animaçãozinha que mostra um carro com CVT ganhando velocidade com a rotação constante, enquanto o carro sem CVT eu sou obrigado a ficar trocando de marchas. Começando aí, colocando desde o início, toda vez que eu troco de marcha eu interrompo o torque. Além de variar mais a rotação, estou perdendo combustível, perdendo desempenho, estou interrompendo o torque, ele já vai ficando para trás.
Quando eu pego uma subida, então, aí que você vê a grande diferença. E ocorre exatamente isso. Você está numa subida com um carro de transmissão manual ou mesmo automática convencional, você vê que ele vai trazendo as marchas, vai reduzindo as marchas. Com isso, vai interrompendo o torque nessas reduções e o carro vai perdendo velocidade. Já com o CVT, não. Ele vai variando continuamente e o carro sobe muito mais embalado, muito mais homogêneo aquela ladeira. E para sanar isso daí, o que a Jatco fez? Manteve a CVT e colocou um sisteminha epicicloidal na saída. Qual que é a vantagem desse sisteminha? É como se eu tivesse uma relação normal e reduzida na saída da transmissão. Criando uma correlação em termos didáticos, é como se eu tivesse minha bicicleta, que se eu tivesse as catracas lá atrás, né, digamos que eu tenho 6, 8 catracas lá atrás, e uma na frente. E aí eu acabo tendo essa limitação de relação de marcha. Aí eu vou lá e coloco duas coroas na frente, uma reduzidinha e uma longa. E aí você faz uma combinação que te atende melhor em qualquer situação. No caso aí, a proposta é muito interessante, porque ele vem com a redução quando você para com o carro, e aí quando chega perto de 60, 70 por hora, ele muda o sistema epicicloidal, muda a posição da polia e continua até ter uma relação longa. Com isso, voltando no gráficozinho, eu consigo ter uma relação bem curtinha para uma saída boa, vigorosa, e uma relação bem longa para uso em estrada e ter boa economia. E quando há essa transição, não há tranco nenhum. Você, motorista, nem percebe que tem essa transição. Aqui no Brasil eles divulgaram, pelo menos, né, eles usam no Nissan March Versa, e eu acredito que o Kicks também usa isso daí. Além disso, com o fato de eu ter essa redução, eu não preciso trabalhar com polias tão grandes. E eles conseguiram diminuir o tamanho do sistema de polias, diminuindo o tamanho da caixa e criando ela até mais compacta. Um ponto que é interessante, que o leigo ele acaba achando que a CVT ela piora o desempenho do carro porque a rotação é constante. Mas lembre, motor não gosta de variar a rotação. Se eu tenho a rotação constante, eu não estou gastando energia para variar a rotação dele pela inércia dele. Eu não roubo o torque produzido dele para variar a inércia dele, né? Variar a rotação de toda a inércia. Além disso, o motor produz potência numa rotação fixa. Se eu vario a rotação durante uma arrancada, consequentemente, eu não estou entregando mais uma potência constante ao solo, eu estou entregando uma média. E, obviamente, que quanto mais marchas ou mais próximas às marchas, melhor. Eu consigo entregar uma potência máxima média maior no solo. A maioria dos carros com CVT hoje possuem um sistema de trocas manuais. Então, eu tenho a opção de ir lá na minha correia, onde eu tenho a variação da minha correia. Deixa eu puxar uma figurinha melhor para vocês. Onde eu tenho a variação da minha correia, eu posso criar, em vez de ser uma variação constante, eu posso criar degraus de posição. Geralmente se faz 6 ou 7 marchas. E aí o consumidor, o motorista, pode ter essas marchas e dirigir como se fosse um carro automático padrão ou mesmo manual. Na prática, isso daí acaba até matando o desempenho do carro, mas acaba às vezes sendo útil, por exemplo, numa tocada esportiva, que eu vou entrar numa curva, eu quero gerar um freio do motor, eu quero ter uma conexão direta do motor com as rodas, porque o grande problema, se você está numa curva, para controlar o carro, às vezes você quer essa conexão, que você usa o motor para trazer o equilíbrio para o carro, e se a CVT está trabalhando, ele fica variando o giro, ou mantém um giro numa constância, e você pode se perder. Mas uma aceleração de 0 a 400 metros, ou 0 a 500 metros, acho que foi o caso aqui, a gente, se ficar variando, usando o modo manual, acaba perdendo tempo de aceleração. Esse aqui é um Honda City, ele sai praticamente parecido, só que no modo manual ele puxa a rotação e fica simulando as marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta. Se eu entrego a potência máxima perto de 6.000 RPM, toda vez que eu derrubo a rotação para perto dos 5, eu estou entregando menos potência.
e aí eu perco em desempenho. Tanto que no final aqui, na curva preta, que é o modo CVT, que ele trava a rotação constante e vai acelerando constante, a gente vê que a pontilhada aqui mostra a velocidade, depois de 20 segundos a pontilhada está na frente, significa que o carro acelerou mais rápido. Mostrar até uns videozinhos desse teste do carro, filmando o painel para vocês entenderem melhor. Esse primeiro vídeo, ele acelerando no modo CVT. Então depois que ele consegue, usando o conversor de torque, depois que usou o conversor de torque, terminou a relação de o que seria a primeira marcha, ou seja, a questão dele está na parte mais reduzida do CVT, depois disso ele vai trocando continuamente a relação de marcha e mantendo a rotação constante para tirar o máximo de desempenho. Como vocês puderam notar, o giro vem constante, e isso o consumidor reclama. Eu, como engenheiro de motores e de performance, eu adoro, que parece que dá aquela sensação de eu estar entregando toda a potência disponível ao solo o tempo inteiro. Dá a mesma sensação que o avião decolando, aquele ruído constante. Vou colocar o vídeo que ele simula as marchas para vocês verem a diferença. Além disso, um dos carros que eu testei, o Toyota Corolla 2018 com CVT, quando você coloca no modo manual, ele ainda faz além da troca de marcha, os buracos, ele dá aquela fechadinha na borboleta, para justamente durante as trocas de marcha o carro desacelerar e depois acelerar de novo. É interessante que você faz isso, se você coloca na mão do leigo, pede para ele acelerar das duas maneiras, com o CVT e no modo manual, que ele justamente fecha a borboleta do motor, dá esse tranquinho. Se perguntar para ele qual que foi o mais rápido, ele vai achar que é o modo manual, porque toda vez que troca a marcha dá aquele pulo. Mas, obviamente, quando você olha os dados, né, você grava os dados, você vê que o modo manual foi mais lento. E aí entra muito na questão sensação de desempenho. E por que eu trago maior economia de combustível e também emissões com a CVT? Porque quando eu saio do farol, aqui no caso é um vídeo de um Honda City que eu estava testando, como se fosse uma saída um pouquinho mais vigorosa do farol, não saindo tão leve, repare que a rotação sobe para perto de 2.000 RPM e fica ali estática. No caso do Honda Civic que eu testei andando, acompanhando o trânsito, você vê que ele trava em 1.300 e fica a 1.300 até 70, 80 km por hora. Pô, isso aí traz uma grande economia de combustível. Para emissões é maravilhoso, porque toda vez que eu troco marcha eu tenho que fechar a borboleta, mudar avanço, etc. E com isso, além de perder eficiência, eu eu mato um pouquinho em emissões. E no caso aí eu saio sempre constante.
legal é que a gente vê que ele vai com a rotação de 2.000 RPM constante até perto dos 80 km por hora. Se fosse uma transmissão tanto manual quanto automática convencional, a rotação não ficaria 2.000 RPM constante. Eu teria puxado até 2.500, 3.000, caído, subido até 2.500, caído. Então essa variação, além de eu trabalhar com rotações mais altas, essa variação me rouba energia, me rouba eficiência.